Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos nesta quinta-feira. O tema principal de hoje são cruzamentos para a área, como, na minha visão, eles mais atrapalham do que ajudam o Santos atual, mas também quero comentar algumas notícias do dia, incluindo a volta de Carlos Sanches, podem comemorar. Antes disso, só um recadinho, chegou hoje de manhã para mim a Santos Box de junho, a Santos Box sempre simpática me mandando a caixa nova mensal, e a desse mês é 1978. Quando os meninos viram homens, a história do título paulista, claro, de 78. Sempre com o livro vem uns presentinhos, né? E vocês podem comprar em santosbox.com.br ou no Instagram santosfcbox. Tem aqui a explicação, ó. Esse é o quinto kit Santos Box a chegar na casa dos nossos assinantes. Conta a história do título de 78, a 14ª conquista estadual do Santos e o primeiro título estadual desde a saída do Pelé. Também tem a foto do time que ganhou o jogo final, né? 3-1 no Guarani, o jogo do título, que curiosamente foi só em junho de 79. Olha o calendário maluco. Vocês acham que o desse ano era maluco? 79, no meio do ano, o Santos ganhou o título de 78, com o time formado por Flávio, Nelsinho Batista, ele mesmo, Joãozinho, Antônio Carlos e Gilberto Sorriso, Zé Carlos, Toninho Vieira e Pita, Claudinho, depois Célio, Juari e João Paulo, o trio de ataque dos meninos da Vila originais. Além disso, duas lembrancinhas maravilhosas, uma réplica do ingresso, eu amo réplicas de ingresso, já mostrei aqui de quando eles mandaram de 2002, incrível, amo réplica de ingresso, e o imã, que só está aqui fora da minha geladeira, porque eu estou mostrando para vocês. Daqui a pouco, assim que eu terminar de gravar, vai para minha geladeira. Muito obrigado, Santos Box, comprem, vale a pena, é sempre divertido receber aqui, não só o livro, como as lembranças, os mimos, os presentinhos. Enfim, vamos lá? Como eu falei, eu quero falar dos cruzamentos também, mas antes tem algumas notícias para comentar. A primeira vocês já sabem, Carlos Sanches foi relacionado para o jogo contra o Grêmio, amanhã 9h30, horário horroroso, então ali pela meia-noite só vou conseguir postar vídeo. Eu não durmo mais, mas tudo bem, vamos lá. E além de ter sido relacionado e poder entrar nessa partida contra o Grêmio, eu destaco a notícia do Lucas Mussetti na Gazeta, que ele evolui rapidamente e antecipa o planejamento do Santos. Olha só. Já ficando no banco nessa partida, e o planejamento do técnico Fernando Diniz é aumentar aos poucos a minutagem em campo para o jogador de 36 anos. O cronograma do Santos previa Sanches à disposição só no início de julho, hoje é dia 23 de junho ainda, mas ele vem evoluindo no dia a dia nos treinamentos e convenceu o Diniz sobre estar pronto para voltar. É importante esse trecho, aumentar aos poucos a minutagem. O Sanches não vem para ser titular amanhã de jeito algum, nem no domingo, né? Domingo jogo, se não jogar quinta, só pode ser domingo. Vai demorar um pouco, mas é importante para mim ele estar com o grupo. Ele é um cara que é muito bom de grupo, muito querido por todos. É bom ele ir pegando o ritmo, jogar alguns minutinhos, principalmente se o time estiver vencendo, né? Porque aí ele não tem aquela obrigação de mudar o jogo, de ter uma esperança de vitória nos pés do Sanches. E voltando aos poucos, para mim ele não precisa ser titular absoluto. Quando estiver em campo, o Z é dele. Mas sim jogar de acordo com o adversário, jogar de acordo com a necessidade, revezar. Muito legal o Sanches de volta, só queria registrar isso para vocês, com vocês, porque ainda não tinha comentado. Outra coisa, para ficar no meio campo, Diniz testa esquema com o Zanocelo em nova posição no Santos, também na Gazeta, que ele treinou no time reserva, o Zanocelo um pouco aberto na ponta, mas variando para o meio. Mostrando que o Zanocelo, quando entrar em campo, entrou como substituto nos últimos jogos, mas quando se firmar como uma peça de fato bastante utilizada, a gente vai vê-lo em posições diferentes, né? Eu trouxe aqui como na Ferroviária ele jogou mais pela direita. Perguntei na coletiva de apresentação dele, ele respondeu que era uma questão da Ferroviária, que se ele precisar jogar do outro lado, joga também. Tá treinando com o Diniz assim, então a gente pode ficar de olho no Zanocelo. Também queria fazer esse registro. Uma passagem muito rápida só no acordo do Santos com o Krasnodar, acho que todo mundo já viu, mas quero destacar esse trabalho do Andrés Rueda e sua comissão, todos os diretores, dirigentes, enfim, comitê de gestão, de entrar nesse acordo com o Krasnodar, porque o Santos teria um novo transfer ban por vir, tá tentando evitar isso ao máximo e conseguiu um acordo até 2023 para pagar parcelado a dívida que José Carlos Pérez criou. Eu não quero falar sobre Cueva mais, uma das contratações mais absurdas, o que o Pérez fez, e foi ele, junto ao Renato Duprá, é inacreditável, inaceitável. Só quero registrar também o parabéns à diretoria atual por ter entrado em negociação com os russos e feito essa negociação para evitar um novo transfer ban. Claro, isso não evita que o dinheiro saia, seguem sendo 35 milhões de reais tendo de ser jogados fora, por mais que seja de forma parcelada. É difícil, é duro, mas enfim,
não tinha solução além de buscar esse parcelamento. Por fim, eu não vou me alongar nessa aqui, que é o Messi venezuelano, segundo o UOL, que o Santos está conversando com Matias Lacava, um jogador da Venezuela de 18 anos. Joga no Puerto Cabello, né? Puerto Cabello. E, enfim, eu sei que essas histórias de contratações gringas, um, me animam, dois, mas quando é jovem, principalmente o pessoal fica, será que é craque e tal? Já, claro, falei com o Caio Nascimento, ele vai ver de comentar algo se a notícia ficar mais quente, normal, se o Caio quiser, claro, também. Mas pro pessoal tratar isso com calma, não é que descobriu-se uma joia só porque ele jogou na base do Barcelona até os 13 anos, depois no Lazio e no Benfica. Ele já foi oferecido para times brasileiros, eu falei até no resenha Santista, todo dia 10 da manhã tô lá, amanhã também estarei. Que ele, como é que fala? Meu Deus. Que ele foi oferecido para o Cruzeiro, perdão, no mês passado, então aparentemente os empresários estão tentando jogá-lo para o Brasil. Eles tratam na Venezuela como joia, mas a gente precisa tratar com muito cuidado, fazer uma análise séria para ver se de fato vale contratar. E como eu falei no resenha também, se contratar e não der certo no profissional, tem 18 anos, joga para a base e tenta evoluir. Então pode ser uma aposta válida. Vamos ver se o Caio passa algumas informações para a gente, porque ele sempre entende mais do futebol sul-americano. Opa, esse corte você não esperava, nem eu, porque já tinha gravado o vídeo de hoje. Mas o nosso querido Lucas Mussetti mais uma vez soltou a bomba, e a bomba a gente analisa aqui rapidamente. Olympique de Marselha quer Luan Pérez. Pareceria uma notícia até normal se a gente não soubesse que o Olympique de Marselha é treinado por Jorge Sampaoli. Ou seja, mais uma vez o argentino quer um jogador do Santos, como fez com basicamente metade do elenco de 2019, levando para o Galo. Para o Olympique seria uma boa, mas isso não me importa. Me importa o seguinte. 1. Por que ele não sugere Gustavo Henrique? 2. Agora a parte séria. O que o Santos poderia ganhar caso vendesse o Luan? Bem, você vai responder, dinheiro, mas quanto? Qual seria uma boa proposta para o Santos vender o Luan? Lembrando que o Santos contratou o Luan de forma oficial, comprou, né, o direito federativo do Luan agora em janeiro. Assim que o Santos se classificou para a final, usou o dinheiro da classificação para a final da Libertadores para comprar o Luan. Então ele assinou em janeiro desse ano de forma oficial com o Santos, deixando de ser um empréstimo junto ao Bruges. Bom, para o Luan, a gente não sabe, né, se seria uma boa ou não ele ir para a Europa novamente. O Marselha é um time maior que o Bruges, mas tem uma dificuldade de chegar a competições europeias com certa frequência. O Bruges, lá na Bélgica, é um dos grandes, tem mais chances. Mas, enfim, conceitos de futebol. Você jogar o campeonato belga é pior do que jogar o francês, de qualquer jeito. Bom, vamos lembrar aqui, lendo na matéria da Gazeta, quanto o Santos pagou pelo Luan. 16 milhões, mais ou menos, em parcelas, com contrato até fevereiro de 2025. Ou seja, ele assinou um contrato de 4 anos por 16 milhões de reais. 70% dos direitos econômicos. 16 milhões de reais o Santos teria de vender por mais do que isso. O Marselha contratou o Gerson por 25 de euros, 148 milhões de reais. O Luan é um pouco mais velho que o Gerson. O Gerson ainda é subolímpico, né? 16 milhões de reais para 25 milhões de euros tem que ser algo aí no meio. Olha, menos de 50 milhões de reais eu acho que o Santos não deveria vender. Fazendo uma conta muito rápida aqui. Claro que o Santos vai ouvir propostas se ela de fato chegar. Claro que o Santos vive uma crise financeira, mas precisa ser um valor que compense o Santos ter gasto com o Luan há 5 meses e, dentro de campo, o substitua, porque o Santos hoje não tem um titular absoluto na zaga sem ser o Luan. É o Luan e mais um. Às vezes o Kaique, às vezes o Luiz, os outros brigando por posição. O Luan é o titular absoluto da zaga. Ele tá bem, ele joga. Para mim, inclusive, foi o melhor em campo contra o São Paulo. Ele tá bem, ele joga. Qual compensação financeira seria o suficiente para o Santos fazer uma venda do Luan valer a pena financeiramente e em campo, e esportivamente? Fica a dúvida, até pergunto a vocês. Por enquanto é isso, a gente vai acompanhar alguma outra novidade assim que sair, mas agora volte para o vídeo normal. Bom, notícias eram essas, agora eu quero falar de dados com vocês. Quem me acompanha, principalmente desde 2019, sabe que eu detesto o cruzamento. Claro que ele precisa existir, escanteios vão ser cruzados na área, algumas faltas também, e em necessidade você joga para a área e tenta alguma coisa. Mas eu prefiro o jogo por baixo. Eu sempre tive aqui no canal um vídeo exemplo, um jogo exemplo, que é o contra o Mirassol no Paulista de 2019. Tá 0x0 até os 50 do segundo tempo e o Santos jogava por baixo, e no último lance sai um gol, se não me engano, do Jean Mota. Numa jogada por baixo, na linha de fundo, troca de passes e tal.
E como para mim o futebol deve ser jogado assim. E com a chegada do Fernando Diniz, isso é muito claro, né? O Diniz tem esse estilo, sempre teve, e o Santos tem vencido quando joga por baixo e tem perdido quando explora só cruzamentos. E aí por que isso acontece? A gente tem derrotas para o Bahia, por exemplo, em que o Santos deu 37 cruzamentos, tomou de 3-0. Mas a gente tem vitórias, por exemplo, contra o São Paulo, que o Santos só deu 9 cruzamentos. Eu fui pesquisar, será que de fato tem essa relação? Quando o Santos foge do cruzamento, vence. Quando o Santos abusa de cruzamento, perde. E sim, eu peguei os dados no SofaScore e essa relação existe. Desde que o Diniz chegou, ou melhor, desde que o Roland saiu, depois do jogo contra o Corinthians, então eu comecei do jogo do Boca, que foi logo depois, o Santos venceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 partidas. 7 partidas. A média de cruzamentos nessas 7 vitórias foi de 16 cruzamentos por jogo. A mais baixa foi contra o São Paulo, 9, e a mais alta foi contra o Cianorte, que foram 32 no jogo lá no Paraná, em que o Santos não jogou bem, né? O Santos dominou o Cianorte, porque o Cianorte é muito fraco, mas ficou abusando de cruzamento. Então, uma média nas vitórias de 16 cruzamentos. Foram 2 empates, contra o Bragantino e contra o Juventude. Contra o Juventude foram 38 cruzamentos, no jogo que o Santos mais teve dificuldade de jogar por baixo. O Santos não foi criativo, foi estático e acabou cruzando muito. O que aconteceu? Não fez gol. Nesses 2 empates, então, a média é de 27 cruzamentos por partida. E também foram 6 derrotas. Nessas derrotas, já destaquei a do Bahia, mas teve contra o Barcelona de Guayaquil, por exemplo, foram 30 cruzamentos. Na média, 24 cruzamentos a cada derrota. Ou seja, 27 nos empates, 24 nas derrotas e só 16 nas vitórias. O estilo de jogo do Santos é justificado, o estilo de jogo de posse de bola, de passes por baixo, é justificado quando a gente olha essa estatística. O Santos, basicamente, o que a gente pode ler disso? Só cruza quando bate um desespero, quando o Santos está perdido por baixo. Minha opinião, é que vale a pena insistir, porque quando o Santos insiste em jogar por baixo, consegue reverter essa situação e vencer os jogos, mais venceu do que perdeu, com média de cruzamento baixo. Quando o Santos insiste no cruzamento e se perde no cruzamento, também perde o jogo, ou empata como foi contra o Juventude, sofre mais. Tem uma relação direta do Santos cruzar muito na derrota, porque se perde e abandona o seu estilo de jogo, cruzar pouco na vitória, porque insiste no seu estilo de jogo. O que eu quero dizer é, quando o Santos está com dificuldades, ele não pode abandonar o estilo de jogo por baixo e apelar para o cruzamento. Precisa insistir, porque tem dado resultado e o Santos tem mais facilidade, porque tem jogadores com maior qualidade de passe e de movimentação, para achar uma vitória por baixo. Não tem grandes cabeceadores, faz pouco gol de cabeça, cruza mal, né? O Santos não tem grandes cruzadores, os laterais não são bons no cruzamento, nem os pontas. Então, bate o desespero e apelam para isso. O meu pedido aqui é que não apelem, evitem o desespero, insistem no jogo por baixo, que as vitórias estão surgindo por causa disso, como a gente viu contra o São Paulo. Enfim, uma análise de uma estatística, a gente tem mostrado muito cruzamento, mostrado muito número de cruzamento quando o Santos perde, e aí eu quis ver se tinha essa relação. Cruzou muito, perdeu, e a relação existe. Quando o Santos cruza muito, dificilmente consegue vencer. É só parar com o desespero do cruzamento, insistir por baixo, se movimentar, que os gols estão saindo nas grandes vitórias, como foi contra o São Paulo, contra o Ceará, contra o Boca, né? Na Vila Belmiro. O Santos também cruzou pouco, só 12 vezes, abaixo da média. Então é importante que o Santos jogue por baixo. Quis trazer esses números para vocês, para a gente se atualizar, para a gente tentar entender um pouco mais do estilo de jogo que o Santos aplica neste momento, tá certo? Acho que não esqueci nada, já falei demais. Tchau.